Olá, amigo, a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre um assunto muito interessante. Vamos falar sobre a restauração da igreja. O porquê que Deus nos restaura. Por que Deus nos dá sempre oportunidades? Por que às vezes nós partimos para um lugar longe, desonramos a Deus, blasfemamos contra Ele, e Deus, pela sua misericórdia, Ele nos traz de volta, Ele nos restaura. A Bíblia nos diz o porquê que Deus faz isso. Eu queria mostrar isso para você, porque talvez você nunca ouviu isso que eu vou falar agora para você. O livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 32, diz: não é por causa de vocês, fique bem entendido, que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Fiquem envergonhados e confusos por causa dos seus maus caminhos, ó casa de Israel. Quantas vezes as pessoas comentaram sobre um escândalo de um pastor que roubou, ou que adulterou, ou que fez alguma coisa que trouxe vergonha ao povo de Deus? Se tem uma coisa que Deus quer demais, é que através de nós venhamos a santificar o seu santo nome. Nós somos responsáveis por duas coisas: ou nós, pelos nossos caminhos e ações, vamos santificar o nome de Deus, ou envergonhar o nome de Deus. É incontável o número de escândalos que acontece no meio religioso. Devido a isso, muitas pessoas falam: eu não vou ser cristão, eu não vou ser evangélico, eu não vou ser crente. Para quê? Se eles que se dizem cristãos, eles que se dizem crente, fazem coisas erradas, para que eu vou lá? Então, as pessoas, muitas delas usam essas justificativas para não serem cristãs e para não serem evangélicas. E é compreensível essa revolta das pessoas, porque nós cristãos, que muitas vezes era para darmos exemplo, éramos para ser sal da terra e luz do mundo, muitas vezes estamos envergonhando, desonrando o nome do nosso Deus. E isso acontece, vamos falar por dois fatores, como diz aqui no livro de Ezequiel, aqui no capítulo 36 e no versículo 17, quando a palavra do Senhor veio a Ezequiel para ele dizer o seguinte: quanto aos da casa de Israel moravam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações. Ou seja, o caminho que eu decido andar, as ações que eu tomo, muitas vezes elas fazem o nome de Deus ser envergonhado. Quando Deus escolhe Israel, dá a lei para o povo de Deus, é para que todas as nações olhassem para Israel e vissem um modelo, aquilo que Deus queria que todas as nações tivessem. Israel era para ser o modelo de todas as nações, mas o que aconteceu? Eles começaram a profanar o nome de Deus, começaram a trocar Deus por ídolos. E às vezes nós fazemos isso. Às vezes, ao invés de sermos exemplo, nós estamos envergonhando o nome de Deus. Nós não estamos santificando o nome de Deus. E como eu disse no início, algumas pessoas usam isso para falar que não vai ser cristão, que não vai se converter, que não vai entrar na igreja, que não precisa aceitar Jesus. Mas eu falo para você, com todo respeito e com todo amor, que essa justificativa, ela não vai servir para Deus. Deus não vai levar em conta essas suas palavras, porque quem morreu por você não foi esses apóstolos que fazem escândalo, esses pastores com muita envergonhice que acontecem, ou até mesmo alguns irmãos que envergonham o nome de Deus. Não foram eles que morreram por você, foi Jesus Cristo que morreu por você. E Cristo nunca envergonhou ninguém, Ele nunca teve um pecado, Ele se entregou por nós. Então é por Ele que você tem que se converter, é por Jesus Cristo que você tem que se tornar um cristão, ser um imitador de Jesus. Jesus Cristo foi considerado o maior líder da história. É por isso que nós temos que nos espelhar em Jesus. Então, veja, os nossos caminhos e as nossas ações, elas podem manifestar boas obras, correspondência à graça de Deus, ou nossas ações e nossas obras podem envergonhar o nome de Deus. Sabe o que acontece?
quando a gente toma um caminho errado e toma a atitude errada, a gente acende a ira de Deus. E foi o que aconteceu aqui. A Bíblia diz assim: aos meus olhos o caminho deles era como a impureza da menstruação. A Bíblia diz no versículo 18: por isso derramarei o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Eu vou dispersar entre as nações, foram espalhados por outras terras, segundo os seus caminhos e segundo as suas ações eu o castiguei. Deus castigou, a ira de Deus se acendeu segundo as ações e as obras que esse povo tomou. Então, fica ligado, as tuas ações, os caminhos que você decide andar, pode acender a ira de Deus. E como que eu posso falar que Deus vai me espalhar, vai espalhar a igreja, o povo dele entre as nações? Ele quer dizer o seguinte, que Ele vai permitir que você ande segundo o teu querer. Ele vai deixar você andar na sua própria impureza, vai entregar você para os seus pecados, para aquilo que você já quer. Então Deus Ele quer restaurar o seu povo. O título do contexto é esse, Ele quer restaurar o povo. Agora no versículo 21 diz assim: mas eu tratei de proteger o meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. O que a casa de Israel fez? Ela profanou o nome de Deus. As outras nações estavam desonrando o nome de Deus por causa da casa de Israel. Como eu disse no início do vídeo, quantas pessoas não estão desonrando o nome de Deus, profanando o nome de Deus por causa de mim e por causa de você, por causa dos nossos maus exemplos, por causa dos nossos caminhos que decidimos escolher, as ações que nós decidimos tomar. Há um versículo aqui em Romanos que diz assim, no último versículo do capítulo 2, aqui no versículo 24, diz o seguinte, na parte B: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Muitas vezes, pode olhar para mim, muitas vezes o nome de Deus é blasfemado aí fora por causa de mim e por causa de você. Por isso nós precisamos ser a noiva de Cristo, zelosa e de boas obras. Gente, olha só a responsabilidade que é ser cristão. Olha só a responsabilidade que nós carregamos. Nós carregamos essa responsabilidade de zelar pelo nome de Deus, de fazer com que as pessoas glorifiquem a Deus pela nossa vida. A Bíblia diz que olhem as obras que há em nós e glorifiquem ao Pai que está no céu. Eu não quero ser motivo para que as pessoas venham desonrar o nome de Deus por causa das minhas ações, porque eu disse que era cristão, mas depois eu acabei envergonhando o nome de Deus. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Eu queria falar para vocês que nós temos que ser mais zeloso, mais cauteloso em relação a cuidar do nome de Deus. Então naquela época as nações começaram a zombar do povo. Esse aí é o povo de Deus, olha só o estado desse povo. Gente, nós temos que aprender a zelar desse nome. Nós temos que aprender a ter zelo pela santidade de Deus. Deus é triplamente santo. Ele é santo, santo, santo. Nós temos que aprender a não brincar com o nome de Deus. E a gente foi ensinado a vida toda que Deus, Ele faz as ações por causa de nós. É porque você é extremamente especial, é porque você vale um ouro, você vale isso. E a Bíblia vem e me fala que Deus faz isso. Ele diz assim no versículo 22: portanto, diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: não é por causa de vocês que eu faço isso, ó causa de Israel, mas pelo meu santo nome que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Ele diz: revelarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações. Por que Deus vai restaurar o povo de Israel? Por que Deus quer nos restaurar? Porque Deus quer zelar do seu santo nome. E você muitas vezes foi amassageado o seu ego demais, falando que você é extremamente importante, que Deus está mendigando as tuas obras, Deus está mendigando as tuas migalhas. E não é assim. É você que tem que ir atrás de Deus, é você que tem que implorar
a misericórdia de Deus. Não é Deus que tem que ir atrás de você e ficar implorando pela tua presença. É você que tem que implorar pela presença de Deus. É nós que estamos aqui embaixo, sofrendo com coronavírus, com Covid-19, correndo o risco de passar fome, muitas pessoas, de morrer, de perder nossos pais. É nós que temos que implorar pela presença de Deus, pela providência de Deus, pelas misericórdias de Deus. A gente muitas vezes é ensinado pelos pastores amorosozinhos que nós somos especiais demais. Deus nos ama, sim. Só que no último versículo de Romanos 11 diz uma coisa: porque dele e por ele são todas as coisas. Quando você peca, quando eu peco, se Deus não visse em você o rosto de Jesus Cristo, que pagou o teu preço, Ele não teria misericórdia por você. Deus só te dá graça, Deus só te restaura para santificar o nome dEle, por causa da obra propiciatória que Cristo fez na cruz do Calvário, a obra redentora que Ele fez. É por isso que Deus te salva, é por isso que Ele te restaura, é por isso que Ele te chama de volta, porque foi pago o preço do teu pecado, porque você é um pecador miserável. Eu sou um pecador miserável, ai de mim. Como diz em Romanos 7, Paulo falando: ai desse corpo miserável, quem me livrará do corpo dessa morte? É só o Senhor Jesus Cristo que nos livrará. Se não fosse Jesus Cristo, o que seria de nós? O que seria de nós se não fosse o Espírito Santo de Deus? Eu vou terminar agora. Por que Deus explica, deixa bem explicado para o povo: ó, não é por causa de vocês não, é pelo meu santo nome que Deus fala. Ele fala o seguinte: fiquem envergonhados e confusos por causa dos seus caminhos, ó casa de Israel. Nós temos que ter, como diz lá em Romanos 5, ou é 2 Coríntios capítulo 5, o amor de Cristo nos constrange. Todas as vezes que você vai para o mundo e Deus te dá uma oportunidade para você voltar, Deus está te constrangendo. Deus está fazendo como um pai faz com um filho rebelde. O filho sai de casa sem a permissão do pai, sem a permissão da mãe, e faz tanta coisa errada, e o pai e a mãe continuam tratando com amor. Para quê? Para que o filho continue a pecar? Continue a desonrar? É para que o filho caia em si, como o filho pródigo caiu. É para que o filho se envergonhe, se constranja e fala assim: até quando meu pai e minha mãe me amam? Até quando esse Deus me ama? Quantas vezes eu vou ter que errar para aprender? O que Cristo quer gerar dentro do teu coração agora é constrangimento. Deus quer constranger você com tanto amor, até você entender que você deve ser um obediente à lei do Senhor, não para se salvar, mas porque você foi salvo. Você não foi salvo pelas obras, mas para as obras. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe a sua casa. Que você entenda isso, que é por Ele e para Ele são todas as coisas. É pelo seu santo nome que Deus nos restaura, que quer restaurar você, para aproximar você dEle, em nome de Jesus. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, Pai, diante de Tua presença nós estamos, Pai amado. Deus, aqui eu quero orar por todas as pessoas que me pediram oração, Deus, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook, Pai amado. Ó Deus, ajude-nos a enfrentar esse problema, Pai. Ajude-nos a enfrentar, Deus, o Covid-19, Deus, essa crise mundial, Pai querido. A medicina, a ciência fala que vai demorar, Deus, passar tudo isso, Pai. Mas nós não andamos por vista, mas por fé. Acreditamos que quanto menos esperar, o Senhor vai trazer a cura, a restauração, Deus, por causa do Teu santo nome. Por isso eu tenho que orar, Deus, eu tenho que falar com palavras positivas, que Deus vai restaurar a nossa saúde espiritual, física. Deus pode restaurar a economia, não porque eu mereço, mas pelo Teu santo nome, Pai. Mas pela Tua obra propiciatória, Pai querido. Abençoa cada um, Deus, que vem assistindo os nossos vídeos, Pai querido. Cada família, Pai. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus, Pai. Você que está aqui, se inscreve no nosso canal, deixe seu like, comente e compartilhe. Deus abençoe você.